Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal onde eu vou compartilhar aí com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante agora por curto prazo e que podem dar boas oportunidades para a próxima semana. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like porque é de graça e ajuda muito o meu trabalho aqui desse lado. Beleza? Caso queiram, meu Instagram aí na tela, também fico sempre à disposição de vocês. Beleza? Sem flu-flu, vamos direto para o gráfico, que é o que de fato nós gostamos aqui. Pessoal, então, semana bem produtiva, né? Uma semana interessante que entregou bons movimentos, deu para conduzir operações da semana retrasada ainda, né? Que os ativos acabaram, a maioria deles ainda entregando forte movimentação de alta, então creio que quem tomou um pouco mais de risco aqui embaixo, assim como foi o nosso caso aqui na Capitalismo, na nossa carteira fechada, mas que eu também trouxe para vocês bastante contexto aqui de forma aberta, contexto educacional, que deu boas oportunidades para o decorrer dessas semanas, tá? Então deu para aproveitar, deu para pegar bastante movimento interessante, ficar posicionado em alguns ativos, tá? A gente está num mês que está rolando ainda bastante demonstração de resultado de algumas empresas. Isso acabou trazendo volatilidade para a nossa bolsa, que era o que estava faltando, né? Então a gente estava com baixo volume, a gente vê que nas duas últimas semanas deu uma melhorada aqui no volume, voltando a ficar acima da média. O Ibovespa voltou a romper essa região de topo aqui anterior, acima dos 130 que a gente tinha comentado, ganhando espaço para uma movimentação de alta. Tá? Ainda se afastou bastante, né? Se a gente usa as médias aqui, hora de apoio, a gente vê que está longe da média móvel de 9. Né? Então, seria normal ele corrigir aqui e ficar um pouco mais travado lateral, ou até voltar a testar essas regiões aqui do 131 também, para depois tentar armar mais uma onda para cima, tá? Mas isso não altera a expectativa, né, a tendência de alta que a gente entrou novamente no Ibovespa, tá? Inclusive, voltando a buscar alvo lá na região do 136, ok? Dando uma olhada rapidamente no semanal, ele confirmou o pivô de alta que a gente havia comentado aqui com vocês, trazendo essa expectativa para cima, tá? Então a gente vê que o Ibovespa agora trabalha com a possibilidade de buscar a região lá dos 136 mil pontos, tá? Vamos dar uma passada rápida pelos outros índices. Primeiro vamos ver o dólar. A gente vê o dólar em cima de uma zona de suporte importante, tá? Tem que ver como é que vai reagir nessa semana. Segue aqui em cima de uma zona de suporte, mas ele fechou com candle martelo, né? Então vamos ver se na semana que vem como vai ser feito esse fechamento, tá? Porque o dólar pode dar uma puxada aqui para cima, tá? Mas a tendência de baixa ainda permanece. Aqui no gráfico diário, por enquanto, só repique. Se perder a mínima de sexta-feira, inclusive, tem venda, tá? Olhando rápido agora os índices, a gente tem o setor imobiliário, que também ganhou força e fechou a semana acionando um pivô de alta para o semanal. Ele ainda não confirmou, porque ele só rompe o topo, mas ainda não fecha em cima, mas ele já acionou um pivô de alta, só ainda não foi confirmado, mas de certa maneira já trazendo também um cenário um pouco mais positivo. Tá? Você tem que ficar atento na questão do setor imobiliário, porque com os juros, agora que teve mais um aumento, o setor imobiliário acaba sendo um dos setores que sofre um pouco com essa alta dos juros. Tá? O índice de consumo também não fica para trás nesse contexto, com juros altos o setor de consumo acaba apanhando um pouco, mas mesmo assim a gente ainda vê um setor que acabou sofrendo bastante nos 3 últimos meses, agora se recuperando. Então a gente tem que seguir o gráfico e apesar disso, o índice de consumo volta a negociar com expectativa mais positiva, tendo como objetivo, né? Então a gente pode procurar ativos dentro desses setores para procurar por oportunidades de compra, tá? Mas só ficar atento nisso, mas a gente tem que seguir o gráfico, né? Que é o nosso dever aqui. O IEX, que é o índice de elétrica, que inclusive eu trouxe aqui alguns bons contextos em ações desse setor, também aciona um pivô de alta e confirma nesse caso no gráfico semanal, voltando a expectativa mais de alta, né? No gráfico diário a gente vê que ele aciona um pivô de alta e abre espaço para buscar lá a região dos 89, também trazendo o setor novamente elétrico, deixando, né, ele interessante, dando aí oportunidades na ponta compradora, tá? Dito isso, partindo agora sim para as ações, tá, pessoal? Só vale pontuar, a gente tratou de bastante ações interessantes no decorrer da semana, né, nos nossos vídeos aqui de fechamento.
no próprio vídeo de sábado passado, trazendo bastante contextos que entregaram bons movimentos. Então assim, pessoal, quem já está posicionado, quem está conduzindo a operação, quem conseguiu já fazer uma saída parcial, ajustar o stop, é mais um momento agora de novo, de um pouco mais de calma. Quem conseguiu pegar boas posições nesse último pivô, ter um pouco mais de cautela, ajustar o stop, tirar o risco das operações que já estão com ganho, para pensar em entrar em novas operações se for o caso. Beleza? Uma que vem me chamando a atenção é a Allos 3, tá? Do setor imobiliário. A gente vê que nas duas últimas semanas, apesar dela estar presa ainda dentro dessa congestão, a gente vê que ela já deixou um fundo aqui, que é um fundo mais alto que esse aqui, e está querendo romper essa resistência da congestão. A gente já viu aí ativos do setor como o Cyrela chamando atenção durante a semana, a própria Zetec, né? E a Allos 3 acabou ficando um pouco para trás. Nas últimas 2 semanas, teve um aumento significativo no volume comprador também, olha, mostrando que nesse momento a gente tem força predominante compradora e não vendedora, tá? E a possibilidade dele querer armar um pivô nesse momento, tá? Aqui ele aciona até o trade de correção, olha, que é o movimento de alta, se afasta da média móvel de 9, corrige na 9, na máxima eu tenho uma compra e stop na mínima. Só que dentro desse contexto eu prefiro aguardar o pivô, tá? Olha, eu prefiro deixar ele responder, romper essa região aqui, começar a fechar acima para eu procurar por uma operação, tá? Porque apesar de entender todo esse contexto, eu preciso lembrar que aqui para a esquerda, olha, eu tenho essa pressão vendedora, onde ela quebra o movimento aqui congestionado e entra bastante pressão vendedora. E é exatamente essa briga onde está rolando agora. Ó. Tá? Então, mesmo que ele consiga romper, ainda deve sentir um pouco mais de dificuldade. Tá? Mas é um papel que sim, eu acho interessante ficar aí atento para o decorrer de semana. Tá? No gráfico semanal ainda não tem nada muito interessante, né? Tem que aguardar mais o diário. Começou a fechar ali acima da região dos 20 e 10, eu começo a prestar atenção para tentar pegar alguma coisa no papel, para tentar carregar até os 22,60, que seria buscar resistência de médio prazo, lá em cima nos 22 reais, tá? Mas ainda é um papel que precisa fazer o rompimento. Outro ativo que chama atenção e que eu trouxe para vocês, inclusive, no dia aqui do fechamento, olha, foi Brasfoods, né? Então, tirando as médias, a gente vê que é um papel que ela fez uma tendência de baixa no curto prazo. Se eu jogo para o semanal e tiro o zoom, eu sei que ela parou exatamente numa linha de suporte muito forte anteriormente, olha, uma zona de suporte muito forte, podendo fazer uma movimentação para cima. Se a gente joga no gráfico diário, eu tenho o contexto que eu sempre comento com vocês da falha de fundo, né? Olha, então ele tem um fundo aqui, ele vem para fazer o reteste, ele perde a mínima do fundo e volta a fechar acima, deixando não só um martelo, que é um padrão de reversão, em cima de uma zona de suporte importante, com pico de volume comprador aqui nessa região, e também fundo duplo, né? Então fundo 1, fundo 2, rompimento entre o topo, entre esses dois fundos, caracteriza um fundo duplo, que é um padrão técnico, né? Uma figura gráfica, de reversão de tendência de baixa para alta, beleza? E ele deixa aqui o acionamento nessa barra compradora, né, no rompimento. Olha, ele barra de força, volume ok, né, não é um dos melhores, mas é um volume na média. Fechando acima eu tenho a possibilidade de rompimento da máxima, uma compra, stopzinho na mínima, alvo 21,68, 23,18, é um papel que ainda segue aqui nessa região e eu ainda entendo ser interessante, tá? Outro papel interessante é Uzi Minas. Esse aqui tem um estudo, mas é de outro contexto isso aqui, tá? É um papel que pode ficar interessante, tá? Aqui eu tô tomando como base, deixa eu tirar esse aqui que primeiro ele falhou, no gráfico semanal, tá? Olha, então eu tenho aqui as médias, cadê minhas médias? Ele rompe essa linha de tendência de baixa de médio prazo, faz uma primeira perna de alta, olha, faz uma primeira perna de alta, e agora passa aí por um processo de correção nas médias, olha, 1, 2, 3, 4. Rompeu a máxima da semana retrasada, eu entendo ser uma boa possibilidade com stop na mínima, tá? Por enquanto ele ainda está parado, mas se rompe aqui a máxima da semana passada com stop na mínima, eu vejo a possibilidade de uma comprinha em Uzi Minas, imaginando um movimento desse aqui para cima, tá? Mas o papel ainda está fraco, falta dar uma melhorada no volume, ok? Seria a entradinha na região do 6,04, o stop no 5,61, stop de 7%, tentando pegar aí algo para cima, tá? Trazer pelo menos para cá, olha,
que é esse outro ponto de resistência no 6,73, que é essa zona aqui para trás foi uma zona bem importante anteriormente, tá? Então eu tenho do ponto de entrada até lá em cima 11,67% para buscar, tá? Sambi 11 eu trouxe para vocês no vídeo de sábado da semana passada e ainda acredito que esteja interessante, tá? Jogando isso para o gráfico semanal, é um papel que de certa maneira trabalha muito congestionado, tá? É um padrão de range amplo, só que no gráfico semanal eu tinha comentado com vocês, inclusive, olha, chegou a andar 4% durante a semana, parecido com o texto de Uzi Minas, tá? Então ele tem a primeira perna de alta, ele rompe essa linha de tendência de baixa, faz uma primeira perna de alta. O que ele faz? Corrige, olha. Corrige, possível formação de fundo ascendente em cima de um contexto interessante, olha, que é antigo ponto que era um suporte, passou a virar resistência quando ele rompeu essa região para baixo, agora ele rompe de novo para cima e volta a testar, deixando um suporte nessa região, olha. De novo, então serviu como suporte aqui, serviu como suporte nessa oportunidade, novamente aqui, depois o preço rompe, passa a ser resistência. Ele rompe sem muita dificuldade, volta para testar, que eu comentei, rompimento da máxima, uma compra, stop na mínima, para tentar trazer pelo menos até aqui, né? Então, para quem pegou semana passada, já tem aí um stop de 5,53, o papel chegou, subiu 4%, e até lá em cima tem um alvo aí de 9,5%, tá? Pelo menos para fazer uma saída parcial. Se quiser trabalhar com outro alvo, a região dos 30,77 é uma boa opção, tá? Que é a extremidade de toda essa congestão mais ampla, tá? Acho interessante, só não acho que esteja agora pelo semanal. Pelo diário tem a possibilidade de entrada do trade de correção, né? Então a gente tem movimentação de alta, todo esse processo corretivo, formação de fundo até então, fundo ascendente, imaginando a possibilidade, agora se confirma esse pivô macro, um pivô de alta. Inclusive a gente vê que o setor financeiro voltou a ganhar força e Sambi 11 acabou ficando um pouco para trás e agora dando nova oportunidade. Entrada pelo gráfico diário é aquela clássica de correção, tá? Olha, então faz uma movimentação aqui mais curta, se afasta da nova. O que ele faz? Corrigir uma, duas, três. Ele ainda não testou na nova, mas já está muito próximo. No início da semana, essa média já vai se aproximar um pouco. Média móvel de 20 não está distante da 9, então eu acho um movimento ok. Rompeu a máxima, eu tenho uma compra. O stop aqui nesse contexto eu não colocaria na mínima, colocaria um stopzinho na mínima dessa barra aqui, olha. Tá? Para dar um pouco mais de espaço, e mesmo assim ainda é um stop curto, né? Entrada nos 26,90, com stopzinho nos 26,05, um stop de 3%, para buscar o primeiro alvo de 7, né? Então é mais do que 2 para 1. Tá? Só para pensar em fazer uma saída parcial. Então acho um movimento bem interessante em Sambi 11, dentro de um setor que também volta a chamar a atenção e que é importante para a nossa bolsa. Vamos 3. Não acho que tenha nada para fazer nesse momento, mas eu trouxe aqui, porque foi um papel que eu comentei com vocês aqui embaixo. Também fundo duplo, olha, e a questão de falha de rompimento, então vou bater bastante nessa tecla com vocês. O papel vem dentro de uma tendência forte de baixa, deixa um fundo nessa região, olha. Essa barra, ele perde o fundo, na barra seguinte ele volta a fechar acima, e não só fechar acima, mas também deixando um engolfo de alta, onde eu tenho uma única barra que engolfa a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras anteriores, uma barra só cobre essas 7 anteriores, então isso demonstra uma força, é chamado como um engolfo, né? Então a gente tem a abertura próximo da mínima, o fechamento lá na máxima do dia, e também ela fecha acionando um fundo duplo, porque eu tenho fundo, rompimento desse topo entre os dois fundos, confirma um fundo duplo, que é um padrão de reversão de uma movimentação de baixa para um movimento de alta. Outro detalhe, o volume aqui acima da média, o que deixa o movimento mais interessante. Comentei com vocês, compra aqui e stop aqui embaixo. Quem pegou nessa primeira aqui já acabou se dando bem, o papel chegou a puxar aí 13,5%. Poderia pensar em já ter feito uma saída parcial e tentar carregar até a região dos 4,85 para buscar 21%, já sem risco na operação, tendo feito uma saída parcial e a partir daí deixando o contexto um pouco mais tranquilo e até pensando em tomar mais risco em outra posição, entendendo que nessa posição você conseguiu inibir o seu risco de perda. Beleza? Qual que foi a outra entrada que eu comentei com vocês? Foi aqui, né? Olha, ele fez essa primeira puxada, corrigiu uma. Eu comentei, se na barra seguinte ele rompe a máxima, você tem uma compra na máxima, o stop aqui na mínima, só que eu colocaria o stop um pouquinho mais para baixo.
tá? Mesmo quem colocou aqui não foi estopado, porque primeiro ele rompe lá, quer dizer, primeiro ele rompe aqui embaixo para depois fechar lá em cima, então não teria acionado o stop, tá? Não teria acionado o stop. E tá andando o alvo aqui em cima. Nesse momento só não vejo mais compra, tá? Não vejo mais nada para ser feito, mas é um papel que está bem encaixado para ir buscar lá a região dos 4,87, que nada mais é a gente imaginar esse canal de baixa, né? A gente procura sempre compras próximas a essa região de suporte, imaginando que o preço volte a testar os pontos de retorno, ou seja, de resistência desse canal de baixa, podendo trabalhar com compras nessa região e vendas lá próximo da resistência. Tá? Então nesse momento foi isso que deu aí em Vamos Trade, está dando super certo, apesar de agora não achar interessante. Tá? A gente tem Educ 3, então dos ativos do setor de educação, foi um ativo que acabou ficando um pouco para trás. Foi Educ, então a gente viu o Cogna, que eu comentei aqui com vocês, deu um contexto aí, se eu não me engano, de 15 a 20% de ganho. Tá? A gente teve Ser 3, que eu também cantei a bola aqui para vocês, chegou a andar bem, enquanto que Educ passou pelo processo corretivo, foi a última, se não me falha a memória, a divulgar os seus resultados, que foi na sexta-feira, se não me falha a memória, ou na quinta. E ainda o papel ficou meio parado, tá? Pelo gráfico diário, a gente vê que o papel já vem de uma movimentação de alta, ele rompe essa congestão, que era uma congestão muito importante, olha, essa região aqui, que era importante, zona de resistência testada aqui também, toda essa região, e agora ele conseguiu romper, voltou para testar, deixou um fundo ascendente, tentou armar o pivô, primeira tentativa falhou, ele volta a corrigir, mas ainda acha interessante se o papel faz mais um pivô de alta, tentar algo na ponta compradora. Tá? Se eu jogo isso para o gráfico semanal, o que eu estou esperando aqui? Ó? Mesmo que fechou feio a semana passada, rejeitando essa primeira tentativa de pivô, eu entendo ser interessante, olha, se ele rompe essa máxima aqui, tomar uma posição. Tá? Então rompeu a máxima, eu tenho uma compra, um stopzinho aqui na mínima, né, que ele anula essa barra aqui, expectativa que ele faça mais um movimento amplo para cima. Você pode trabalhar com alvo lá para a região da média móvel de 200, que é confluência inclusive de alvo, projetando esse último fundo ao rompimento desse topo. O alvo de 200% dá exatamente na média móvel de 200 do gráfico semanal, R$16, que eu acho aí um bom ponto de parâmetro para zerar a posição em Educ, pensando, claro, no curto prazo, ok? CSMG3, tá? O papel está um pouco travado, só que o que me chama atenção é no gráfico mensal, tá? O papel está com uma cara de querer armar um pivô e para romper topo histórico, olha. Então é um papel que, apesar de eu não ver entrada ainda, é um papel que está no radar, ok? Principalmente se eu olho aqui o OBV, olha, no gráfico mensal, ele já rompeu o topo histórico, então isso me chama muita atenção. Eu tenho aqui, olha, esse ponto de resistência no indicador, que inclusive é um ponto de resistência muito forte essa zona, que é toda essa região aqui para trás. Se eu pego inclusive esse último topo, olha, já foi feito o rompimento no OBV. No preço ele ainda não rompeu, no OBV ele já rompeu esse topo, olha, ele já fez o pivô de alta no OBV, então isso me chamou bastante atenção. Então é um papel aí que eu sigo de olho, um papel que tem tendência primária de alta, jogando isso pelo gráfico semanal e diário. Eu vejo que tecnicamente não tem nada agradável. A última entrada foi aqui, olha. Tá? A última entrada foi aqui, que inclusive foi um dos papéis que eu acabei pegando uma parte desse movimento, mas depois acabei pulando fora e pegando uma Frig, que acabou dando super certo. Mas eu entendo ser que é um papel ainda interessante, tá? O papel chegou a puxar 7%, tem que ficar atento no rompimento dessa região aqui dos 24,80, é um papel que me chama bastante atenção, tá? Só que ainda precisa romper essa resistência aqui de fato no preço, tá? Outro papel que inclusive foi uma sugestão aqui de vocês, no diário agora começa a me chamar a atenção, porque eu tenho algo que me valide uma tentativa de compra. Eu tinha comentado no gráfico semanal que não me chamava muita atenção, né? Aqui embaixo para tomar um pouco de risco, sim, mas pelo diário assim não tinha nada agradável. Agora eu tenho um contexto que me valida uma compra se ele volta para romper essa máxima aqui, olha, que ele é só um pivôzinho de alta, tá? Então eu tenho um movimento totalmente congestionado nessa região, ele consegue romper depois de entregar uma forte movimentação de baixa. Entra volume comprador na sexta-feira, né? Então isso aqui me chamou a atenção, volume aqui acima da média. Papel que rompe essa congestão faz um movimento de alta, corrige uma, duas barras, olha, perdeu a mínima aqui, a galera vende, olha, vende aqui, stop aqui. Então eu entendo que se a partir daqui
ele rompe essa máxima sem fechar aqui para baixo, ele faz um pivôzinho de alta, trazendo expectativa no curtíssimo prazo um pouco mais de alto, podendo vir buscar essa linha de tendência de médio prazo. Tá? Então, seria na região de 1,90, eu acho interessante. Stopzinho, colocaria um pouco abaixo da média móvel de 20, 1,78, um stop de 6,47, que é um stop super barato para a Raiza 4, dado que ela tem um valor nominal baixo. Tá? Então, aí a diferença do stop seria 12 centavos por ação. Tá? E o alvo até a região aqui dos 2,08, um alvo de 9%. Ok? É a única possibilidade que eu vejo em Raiza 4 nesse momento. Tá? Então você pode pensar em fazer uma saída parcial na região dos 2,10 e aguardar ver se ela consegue romper essa linha de tendência. Tá? Outro papel que eu comentei com vocês que puxou 13% foi Movida. Né? Olha, só que aqui teve a entrada foi aqui, quem pegou aqui se deu bem, porque quem pegou aqui, ó, quem tentou pegar aqui acabou ficando para trás porque fizeram uma puta de uma sacanagem. Tá? Aqui, olha, ela fecha a 4,35. Não, ela fecha 4,35, mas a máxima foi 4,42. No dia seguinte que o papel abre e sobe 13%, ele abre com gap de 1 centavo. Ou seja, quem deixou ordem no mesmo preço de fechamento, acabou não pegando. Tá? Se colocou 1, 2 centavos para cima, aí acabou entrando no trade já ganhando um presentão. O papel sobe 13%, 13% você pode pensar em fazer uma saída parcial ali já no mesmo dia. Né? Aí não tem como deixar para o dia seguinte, né? 13% em um dia é legal fazer pelo menos uma saída parcial. Deu um baita de um puxadão. Eu comentei com vocês aqui, olha, entrada aqui e stop aqui embaixo para tentar trazer na onde? Exatamente nessa outra linha aqui, olha, que era um suporte, agora passa a ser resistência, foi exatamente onde parou. Tá? Então, bonito movimento, agora também já não tem mais nada para ser feito, tá? Outro ativo que eu também comentei com vocês, olha, que está quase chegando no alvo do nosso estudo, é Neo E3. Tá? Então o alvo é lá no 21,43, né? Depois 21,94. Eu comentei de compra aqui embaixo, no rompimento da congestão do 19, o papel já puxou aí, olha, 11,83. Né? Depois, última oportunidade de compra boa foi aqui embaixo, ó, compra, stop aqui, movimentação de alta, um ativo que tecnicamente entregou um movimento bem bonito, tá? E é um papel que eu já venho mapeando e comentando com vocês desde quando ele rompeu aqui, olha. Que é uma congestão de longo prazo aqui. Isso aqui levou anos, olha, para ele conseguir romper. Aí ele consegue romper, entrega uma baita de uma movimentação de alta, voltou a corrigir, testou esse ponto aqui de resistência na frente um pouco mais como suporte, montou outra congestão com range amplo de médio prazo nessa região, dando última possibilidade aqui, né? Olha, nessa região. Tá? E agora pagou bem aí 12%, que inclusive é um ativo que está dentro do setor que eu trouxe para vocês entendendo ser interessante nas 2 últimas semanas, que foi o setor elétrico. Tá? Então esse chamou bastante atenção. Deixa eu só tirar esses aqui. Outro aí, ó, Lojas Quero-Quero. Tá? Lojas Quero-Quero. Gráfico diário, o papel sofreu bastante, né? Uma forte movimentação de baixa. Esse aqui faz parte de um dos ativos do setor de consumo, né? Então vocês lembram que eu comentei aqui no início do vídeo que a gente vê o setor de consumo voltando a trazer interesse para o mercado, e acho que Lojas Quero-Quero está num contexto interessante. Novamente, falha de fundo, né? Olha lá que interessante. Então eu vou bater bastante nessa tecla. Olha o fundo aqui. Ele vem, perde o fundo em uma barra. O que acontece na barra seguinte? Ele ignora totalmente esse rompimento e volta a fechar lá acima. Corrige 1, 2, 3 barras. Você tem entrada aqui, stop aqui de correção, entregou um primeiro movimento. E agora acho que está interessante de novo. Ele faz mais uma perna de alta, ele passa para cima das 3 médias. O preço está colado nas 3 médias, em cima da 9, rompimento da máxima, eu vejo uma compra. O stop eu não colocaria aqui na mínima, colocaria um pouquinho mais para baixo, colocaria aqui nessa mínima. Para buscar o retorno, olha, nessa linha de tendência de médio prazo. Que eu tirando o zoom fica mais claro, né? Uma linha que inclusive é bem respeitada, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 testes. Acho que é uma região bem importante, inclusive vai em confluência com a média móvel de 200 também, tá? O que seria na região dos 2,40 uma oportunidade de compra por curto prazo. O stop na região de 2,17, um stop de 9%. Não acho um stop caro, dado que é um stop aí de 22 centavos por ação, tá? O papel tem um valor nominal baixo, aí percentualmente é alto, tá? Já o alvo lá em cima nos 2,83 é um alvo de 19%. Tá? Então acho interessante também Lojas Quero-Quero, bastante volume. Não só na última sexta, mas desde aqui, olha, de quando ele falha o rompimento desse fundo e entra mais fluxo comprador. E aí eu tenho as 2 últimas semanas
trabalhando muito mais com a força predominante aqui compradora e quase nenhum vendedor aparecendo para brigar nessa região. Tá? Então acredito que o papel pode fazer mais uma movimentação aí para cima, levando isso para o gráfico semanal. A gente pode considerar isso um fundo duplo. Novamente, vamos marcar aqui, o fundo duplo ele aciona um pouco mais para cima, olha. Eu vou marcar aqui para vocês e vou tirar as médias, né? A gente tem fundo 1, fundo 2. Rompimento do topo entre esses dois fundos, eu tenho topo duplo, fundo duplo, nesse caso no gráfico semanal acionado. E aí eu posso projetar esse alvo dessa movimentação entre fundo e topo para cima, o alvo lá nos 3,11, tá? Então acho interessante, lojas quero. Aura 33, não vejo nada para fazer agora, mas é para comentar com vocês que foi um papel que eu comentei aqui embaixo, né? Olha, congestão, entrada aqui embaixo, foi na última que eu comentei, depois o pivô aqui, olha, e cravou o nosso alvo de 2,618, fechando o ciclo dessa última congestão mais ampla. Esse movimento espelhado para cima, ele acaba de cravar na sexta não, né? No início da semana ele já tinha batido, olha, o alvo lá em cima. Então a gente conseguiu trabalhar uma boa posição em Aura 33, né? Depois ele deu mais uma congestionada aqui, eu comentei de compra no rompimento. Então todo mundo que conseguiu pegar a compra seguindo a tendência acabou se dando bem no caso de Aura 33, que quem me acompanha aqui mais tempo, que inclusive está salvo aqui nos vídeos, vocês podem puxar aí da data aqui, olha, dessas regiões do dia lá do mês 3 de 2024 ainda, os vídeos registrados aqui. Eu já tinha comentado de Aura 33, que se rompesse aqui era uma região interessante, entraria numa região de vazio gráfico, e aí a gente viu, né, ela dando diversas oportunidades de entrada para curto, tanto para médio prazo, inclusive dentro dos contextos que eu sempre comento com vocês, que principalmente é a questão do trade de correção na média móvel de 9, tá? E junto com a média móvel de 20, olha lá. Então a gente poderia mapear uma oportunidade aqui, olha. Se afastou da média, não faço nada. 1, 2, 3, 4, volta a testar. Rompeu a máxima, compra. Stop na mínima, vai embora. 1, 2, 3 barras. Corrige, aqui não testa na nova, mas está próximo, né? Daria entrada também. Depois aqui, último pivô, né? Nesse vazio gráfico. E aí ela segue mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Testa a média móvel de 9. Rompeu máxima, compra. Stop na mínima, dá mais uma puxada e assim sucessivamente. Então deu um show de movimento clássico aí, Aura 33, tá? Nesse momento não vejo nada. Quem tem, mantém. Qual que é o ajuste aqui que deve ser feito, né? Então vamos lá. Quem fez a entrada nessas regiões aqui embaixo com a ótica de curto prazo, olha, nessas regiões com o stop original aqui, o que ganha de presente? Ele entrega uma movimentação de alta. O seu stop que originalmente estava aqui, ele já te deu a oportunidade para trazer para cá, olha, a mínima desse outro fundo. Então você já está no momento mágico. Tirou seu risco da operação, ajustou o seu stop, filé do boi. Entregou mais uma movimentação. O seu stop ajustado aqui, olha, você não tem um stop técnico ainda aqui. Qual seria o próximo stop técnico? Se na semana que vem ele não perde essa mínima e volta a fechar acima da máxima. Aí o seu stop que estava aqui, você já pode trazer para cá. Beleza? Agora, quem quer defender mais a posição dependendo do ganho, aí pode usar as médias também como referência, né? Você pode já trazer o seu stop para cá, olha. Porque aqui ainda acho muito curto, né? Para dar um pouquinho mais de espaço, eu colocaria aqui, olha. Né? Protegido abaixo da média móvel de 9 para dar um pouco mais de espaço para correr. Rompeu o topo aqui, ó, ele fechou acima, eu traria o stop daqui, aí sim para essa mínima daqui. Beleza? Então, só para mostrar para vocês um pouco da minha leitura para fazer o gerenciamento das posições que já estão em andamento, para poder ajudar vocês também nessa questão, não só como tomar uma decisão para entrar em uma posição, mas como eu ajustar e como eu gerenciar essas posições na hora de sair, que eu acho que também a maioria das pessoas acabam tendo dificuldade, não só na hora de entrar, mas saber quando sair e o porquê sair. Então você tem essas maneiras de gerenciar, seja financeiramente ou tecnicamente, né, com fundos ascendentes, ou numa questão de tendência de baixa em topos descendentes para proteger o stop, ou com a média móvel também, que segue como um grande rastreador de tendências, tá? Então eu espero que isso também acabe de certa maneira ajudando vocês na hora aí de conduzir e ter mais calma na hora
que o trade está dando certo, não pular fora antes da hora, tá? E conseguir carregar essa posição aí por mais tempo, se de fato ela conseguir entregar, permanecer na tendência, tá? Mas nem sempre os movimentos vão ser técnicos e bonitos desse jeito, igual foi a hora 33, tá? Que muito por conta disso foi por conta da puxada do ouro, renovando máxima histórica atrás de máxima histórica nos 4 últimos meses. A hora 33 acabou puxando, dado que ela é uma empresa mineradora e acabou se aproveitando de todo esse contexto do ouro, e eu venho cantando a bola para vocês aqui há um bom tempo também. Beleza? Outro ativo que eu comentei com vocês também deu super bom foi Lave 3, também do setor imobiliário, tá? Eu comentei de compra com vocês aqui embaixo, olha, nessa correção, se eu não me engano, aqui também nessa barra, né? Bateu o nosso primeiro alvo. Aqui, olha, com 8.23, agora está corrigindo. Não acho que tenha entrado agora, porque o semanal está um pouco longe da média móvel de 9, tá? Só que a última entrada que eu dei para vocês foi aqui, né, olha. Rompimento da máxima, stopzinho na mínima, foi embora e lá pelo diário foi naquela barra. Então, bonito movimento. Próximo alvo de Lave 33, de Lave 3, perdão, 10,35, tá? Ótimo contexto. Outro ativo que eu acho interessante para ficar atento é Blau 3, tá? O papel está bem congestionado, dentro do que eu entendo ser a possível formação de um fundo ascendente, né? Dentro dessa movimentação aqui, olha, o que eu estou enxergando em Blau 3 é essa movimentação de alta, essa correção mais ampla e complexa, mas toda essa congestão com a possível formação de um fundo ascendente, imaginando que o papel possa estar armando isso aqui para cima. Pelo menos para voltar a testar esse topo aqui, olha, essa região. O semanal fechou interessante, fechou rompendo essa congestão. Gráfico diário, olha, a gente pode ver no rompimento das máximas aqui uma compra nos 13,71, stopzinho lá embaixo nos 12,54, um stop de 8%, aqui já é um stop um pouco caro, porque fica aí um stop de R$1,16 por ação. Então talvez aguardar não, mas entrar com metade da mão, ou outra possibilidade, o que seria mais interessante, o papel fazer mais uma correção aqui para baixo, para dar um ponto de entrada melhor, para aí sim tentar pegar isso aqui, né? Olha, algo parecido com esse pivô para cima, mas é um papel que me chama a atenção, Blau 3. Outro é a própria Agro 3 com o fechamento de sexta, tá? Um papel que acabou perdendo bastante força, a gente inclusive comentou de venda. Aqui em cima o papel chegou a andar um pouco, entregou um bom movimento, mas agora já devolveu. E de novo, ele rompe esse fundo e logo em seguida ele volta a fechar acima. Olha, não é na barra seguinte. Aqui ele demora 1, 2, 3. Na quarta barra ele volta não só a fechar acima, mas uma barra que vira a média móvel de 9 para cima. Uma barra aqui compradora no gráfico semanal. Claro, faltou volume, né? Isso é decepcionante. Perde um pouco a atratividade, mas no rompimento da máxima pelo semanal tem uma compra. O stopzinho na mínima, esperando que ele entregue um movimento mais para cima. Tá? Então eu posso levar isso lá para o gráfico diário. Ele já acionou essa movimentação, né? Olha, ele testa 9 e já vai para cima, tá? Então você pode comprar na máxima, um stopzinho na mínima, um stop menor. Aqui é pelo gráfico diário, o que eu comentei anteriormente foi gráfico semanal, tá? Então você tem um stop mais curto, 3.15, primeiro alvo aí no curto prazo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Seria levar, olha, a gente tem um ponto que ele deve sentir dificuldade aqui. E depois lá em cima, tá? Mas também é um papel que volta a chamar aí a atenção. Outro que eu comentei com vocês, olha, PTBL3, de novo, deixa eu tirar as médias. Papel que rompe fundo e volta a fechar acima, olha. Presta atenção. Rompe fundo, volta a fechar acima. Ele volta a testar de novo esse fundo. Ele bate, não rompe. E na próxima barra ele volta a fechar acima. Ok, que é um movimento congestionado. De novo, o que ele faz? Ele briga, não consegue subir, devolve todo o movimento. Então, onde que ele para? Essa zona de suporte de novo. Então, ele perde a mínima e na mesma barra ele volta a fechar acima. Deixando o quê? Uma barra, né, um doji, ou seja, uma barra de dúvida. Então, nessa região, eu entendo ser uma boa possibilidade de compra aqui, com o stopzinho aqui embaixo, tentando trazer esse trade aqui para cima de novo, no mínimo. Tá? Ali na região dos 4,15, tá? Então, isso me chama a atenção. Acima de 3,58 eu vejo uma boa possibilidade, um stopzinho nos 3,27, um stop de 8,70, acho um stop ok, valor nominal baixo, o stop seria 31 centavos por ação. O alvo lá em cima nos 4,20, a gente tem um alvo aí de 16,5%, ou seja, basicamente 2:1 o tamanho do risco. E o que me chama atenção é a aparição de fluxo comprador dentro do papel,
nas 3 últimas semanas, né? Aqui, olha, a gente começa a ver a aparição de fluxo comprador, suporte aqui sendo defendido, ele rompe o suporte, volta a fechar acima, que é a falha de rompimento que eu sempre trago aqui para vocês, para fixar isso na cabeça de vocês, porque isso vem fazendo bastante diferença nas minhas análises, e bastante volume comprador, ou seja, os compradores estão defendendo bastante essa região, parece que os vendedores estão esgotados, pelo menos nesse momento, a gente tem a nossa bolsa retomando um viés mais positivo, mesmo que no curto prazo, então eu entendo ser interessante PTBL 3, tá? Que ainda também não andou, tá? Apesar de ser um trade de contratendência, eu, trabalhando aqui com um contexto de consolidação com range amplo, entendo uma compra boa na região dos 3,60 para tentar levar lá na ponta de resistência da faixa dos 4,20. Alinhado com tudo isso, o que me chamou a atenção também, vamos lá os detalhes, foi a divergência de alta, tá? Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu ver se foi no gráfico semanal. Opa! Olha essa divergência aqui, olha. Tirando um pouco mais do zoom. Isso aqui, pessoal, eu tenho tendência de baixa. Esse fundo aqui mais baixo. No RSI, olha, eu já tenho divergência desde aqui de trás, olha. Então eu tenho essa divergência desde esse fundo, olha. Né? Esse fundo com esse fundo. Então, no preço, fundos mais baixos. No indicador, fundos mais altos. No curto prazo, ele também tem essa divergência, né? Eu tenho esse fundo e esse na mesma direção. E eu tenho aqui no indicador uma leve divergência de alta. Então, eu acho interessante uma compra nessa região, para trazer pelo menos para essa zona dos 4,20 que eu comentei, depois, se de fato ganha força, dá até para tentar conduzir a outra parcial lá para a região dos 5,20. Tá? É um papel que trabalha dentro de uma movimentação e um canal de baixa de longo prazo com range amplo, tá? Olha. Ou seja, essas zonas de suporte deu bons repiques compradores, olha. Então é uma região de suporte que me chama bastante atenção em PTBL 3. Tá? E depois ela vem encurtando, deixa topo. Topo ainda não teve outro reteste nessa região. Ela cria, pelo contrário, uma zona um pouco mais para baixo. Olha, que tem teste, 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 teste. Então eu posso imaginar aqui como uma boa região ali para finalizar o trade. Tá? Mas pelo menos aqui, olha, fazer uma saída parcial. Tá? Então isso também me chamou a atenção aí em PTBL3. E agora, para quem gosta, uma BDR. A Microsoft, tá? O papel dentro do gráfico semanal trabalha numa consolidação em topo, mas dentro de uma tendência de alta no médio prazo. Fecha a semana no semanal com o candle doji e o que mais? Falha de rompimento de fundo. Olha o que acontece, ela perde todo esse fundo e na sexta-feira ela volta a fechar acima, olha, com candle doji e candle de dúvida, trabalhando com contexto de consolidação em topo, no rompimento da máxima tem uma comprinha, o stop na mínima, tentar carregar pelo menos lá na região de resistência. É claro que trabalhando para o curto prazo eu posso pegar 50% dessa congestão e pensar uma saída parcial nessa região dos 99,50 e o alvo no 108. Então eu tenho a entrada 93,010, 93,09, o stop na região de 89,76, o stop de 3,68, 3,58, perdão. E até a metade aqui, olha, na região do 100 eu tenho 7%, basicamente 2-1. E até lá em cima eu tenho 16, tá? Então eu acho interessante aí também Microsoft, tá? A própria Amazon também, olha, ela volta a testar um antigo ponto de resistência muito importante, que agora virou um suporte. Vem caindo aí há um mês seguido, né? 1, 2, 3, 4, um mês, 1, 2, 3, basicamente aí quase 2 meses, né? Em cima da cabeça do pivô que era resistência, padrão de martelo, possível reversão de movimento, eu trago isso para o gráfico diário, eu começo a ver a possibilidade, olha, de algo um pouco mais para cima, tá? Se eu olho aqui, o RSI não tem, tem uma leve divergência, o que me chama a atenção é de fato aqui o OBV, né? Olha, o OBV já está para cima aqui, já rompeu. Se eu olho o MACD também está querendo virar para cima. Então, se a gente tiver ali uma recuperação do S&P e do setor da Nasdaq, acredito que é um papel aí que pode chamar a atenção
de novo, tá? Compra nessa região de 56,30, eu tenho um stop curto na região de 53,68, um stop de 4,64. Para buscar aqui, olha, eu vejo um ponto importante nessa região, que é os 63,11, pelo menos, tá? Então aí você tem a possibilidade de 11% para cima. O que seria imaginar se eu dou um zoom e coloco aqui FIBO entre máxima e mínima desse movimento, seria buscar quase 50% aqui de retração dessa última baixa. Tá? Então seria mais ou menos, seria não, é um repique. Então um trade de contratendência aí nesse repique, beleza? Então acho interessante a possibilidade também em Amazon. Deixa eu ver, Google também pelo semanal, martelo em cima de uma linha de tendência de alta, né? Então suporte, 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 aqui não encostou, novamente nessa região, depois de ter apanhado os 2 últimos meses, eu vejo uma possibilidade de um movimento para cima, pelo menos em forma de recuperação no curto prazo, tá? Então me chama a atenção Google na região dos 79,05, stopzinho 74,06, um stop de 6% eu acho um stop caro, então tomem cuidado, vão com a mão menor se for para fazer alguma coisa, mas entendo que pode ser uma região aqui também interessante, tá? E aí, entre máxima e mínima, seria buscar aqui essas regiões de 83,27, 86,22, o que seria buscar primeiro alvo 6,60, basicamente 1 para 1, depois ali 10,35, tá? Então também acho interessante Google, beleza? Tinha algum outro ativo aqui que eu queria mostrar, eu só não estou me lembrando de cabeça, tá? Qual era esse ativo. O que eu comentei com vocês na semana passada, que eu falei sobre o setor elétrico, que eu trouxe bastante oportunidade. EG3, a gente comentou no pivô aqui embaixo, o papel subiu na semana 3,33, o alvo de EG3 é aqui em cima, 42,11, né? Olha, papel que trabalha numa consolidação com range amplo, você vai trabalhando as estruturas, né? Então eu tinha comentado desse, tinha comentado ELET3, que andou bem, olha, cravou o nosso alvo inclusive na sexta-feira, saindo do pivô, lembra que eu comentei a linha de tendência de baixa, faz o pivô alinhado esse com as médias, olha lá a abertura de leque, a entrada aqui, o stopzinho aqui embaixo, o papel cravou o nosso alvo na sexta-feira, setor elétrico também, outro, ENGIE11, também comentei com vocês, foi pelo gráfico semanal, né, olha, entrada aqui, ainda está rolando, o papel chegou a subir 3,5%, tem um stopzinho de 8%, né? Eu comentei que também nesse caso o stop é pesado para ENGIE11, então tem que tomar cuidado, entre outros ativos aí, tá? Eu já não vou estender porque o vídeo está muito longo, 42 minutos, eu espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo, fiquem todos com Deus, bom descanso, ótimo final de semana e até o próximo vídeo.